Livro Fonte Viva, autoria Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. 134 é o número do capítulo e o título Busquemos o Equilíbrio. Com o epígrafe: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 6. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo. Ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Vamos agora aos nossos pequenos comentários. Bem, os estudiosos dos evangelhos, escrevem que dentre os evangelistas, o apóstolo João é o mais difícil de ser entendido. Por quê? Pela linguagem simbólica e, quem sabe, por ele ter escrito direta e sobre a essência divina dos ensinamentos de Jesus. E também colocam que ele seria o mais místico e profundo dentre os evangelistas. Agora, nesse texto, nós temos uma epístola de João, não o versículo do Evangelho. A segunda epístola, o versículo 6. E se pergunta, onde estava o evangelista quando escreveu a epístola? Pensei, provavelmente em Patmos, na ilha de fronte a Éfeso, na Ásia Menor, para onde ele fora preso. João também fora preso antes em Roma e solto por intercessão de Paulo, intercessão junto a autoridades romanas. E ele, Paulo, sugeriu que João embarcasse logo para a Ásia, lá para Éfeso, como já sabemos, onde ele trabalhava e estava junto a Maria. Paulo estava com pressentimentos sérios
acerca da presença dos cristãos em Roma e, sobretudo, da perseguição que se fazia aos cristãos em Roma. O discípulo amado, lembramos que assim nós conhecemos João, o discípulo amado embarca então em navio napolitano que largava de Ostia. O que é Ostia? Era o porto marítimo de Roma, na foz do rio Tibre. Então, esse navio que largava de Ostia e, ao final trágico do ano 64, depois de João ter partido, houve o incêndio de Roma por ordem de Nero, para que ele reconstruísse a cidade, lembramos. E Nero atribuiu aos cristãos quando o incêndio perdeu-se de tão intenso que foi o fogaréu, e ele não sabia como colocar, atribuiu aos cristãos o crime de incendiar Roma. Depois disso, prisões em massa, cristãos levados ao circo, sacrifícios, mortes dolorosas. Bem, voltemos. Como João permanece na Ásia depois de sair de Roma, é possível que a segunda carta tenha sido escrita de lá, ou de Patmos, no exílio. E o que escreveu João antes do versículo que Emmanuel escolheu? Versículo 3 a 6. Sabemos que o conhecemos, ele guardamos os mandamentos. Quem diz que o conhece e não lhe guarda os ensinamentos é mentiroso. Mas naquele que lhe guarda a palavra, o amor de Deus é perfeito. É assim que sabemos estar com ele. E agora vem o versículo 6. Quem diz que permanece nele deve também viver como ele viveu. E João propõe um objetivo sério para os cristãos de todos os tempos. Na tradução que Emmanuel utilizou, aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Difícil esse propósito, como diz o versículo. Difícil o propósito a realizar, mas é realizável. O próprio evangelista João, depois reencarnado como santo de Assis, caminhou nessa trilha de andar como ele andou, com uma individualidade diferente, é claro. Bem, com certeza, ouvimos vários irmãos nossos dizendo a respeito desse versículo, mas Jesus assim ensinou e conseguiu e falou naquele tempo. Hoje é diferente, mais difícil. Será mais difícil? Pensemos. Os poderosos de agora promovem guerras e mortes, como no tempo dos romanos. A questão social, pobreza, fome, insensibilidade de classes abastadas financeiramente, tudo isso continua, exceto com um pouco mais de conscientização nossa. E a discriminação entre os homens? Pensamento, ideias, visões diferentes das nossas ainda não são aceitas. João Evangelista não se limitou a contar episódios e a repetir os ensinamentos. Conseguiu desdobrá-los, como no versículo
deve viver como ele viveu. Emmanuel, no seu texto, busca um viés interessante e profundo. Mas se os textos dele, Emmanuel, não fossem sempre interessantes e profundos. Mas vemos então o texto. Busquemos o equilíbrio. Emmanuel lembra como Jesus andou, em equilíbrio nas ações e ensinamentos. Equilíbrio nas ações e ensinamentos, que são palavras que nos fazem refletir, sem que nos coloquemos em oposição ao outro. Acolhia, esclarecia, sem acusar. Lembremos, vai, não peques mais, sem extremos, sem radicalismos. Uma palavra que está na moda, não é? Radicalismos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Emmanuel sintetiza bem, e aliás, como sempre, sintetiza o que nós procuramos dizer. Então, ele aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Não concordamos com a posição do outro, mas podemos falar de nossa discordância, mas sem o recurso da rudeza contundente, que é a expressão que ele usa. Penso que às vezes nós somos rudes com o outro, porque não estamos certos de nossa posição. E não sabemos nos analisar, não nos conhecemos ainda. Pontual o que Emmanuel fala de Lázaro. Jesus ressuscita-o, nós dizemos. Jesus, no final, diz aos que o cercam que Lázaro adormecia, porque ninguém entenderia se Jesus falasse numa morte transitória, numa morte aparente, como nós diríamos agora. Mas Emmanuel não retira Lázaro definitivamente da desarmonia do corpo físico. Quer dizer, não o tira da morte, como nós estamos acostumados a dizer. Lázaro estava enfermo em Betânia. As irmãs dele, Maria e Marta, mandam dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus se demora a chegar a Betânia. No Evangelho de João, há um versículo referindo-se à ressurreição de Lázaro. Diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Por que para a glória de Deus? Porque a enfermidade permitiu que Jesus operasse o restabelecimento de Lázaro através do poder divino que lhe fora delegado. Para o povo, aos que assistiam à chamada ressurreição, aquilo era um fato milagroso, sobrenatural, operado por Jesus. Continuando agora, porque há pouco me referi ao momento em que Jesus é interrogado. Afinal, é justo pagarmos impostos a César, ao mandante romano, quando nós temos o nosso Deus? A resposta de Jesus é uma pérola de sabedoria para todos os tempos. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Emmanuel comenta no texto: Jesus era consciente do poder de que se achava investido, mas não despreza
a autoridade política que deve reger as necessidades do povo. Emmanuel escreve que deve reger. Sabendo que o poder temporal, invariavelmente, não rege as necessidades do povo, mesmo assim, segue Jesus dizendo: dai a César. E muitos de nós pensamos, mas não vamos lutar contra o autoritarismo, por exemplo. Não vamos lutar como nós sabemos que alguma coisa está errada. Uma pergunta que percorre o pensamento dos brasileiros. E por que não o pensamento de todas as nações? Que ensino profundo nos deixa o Cristo? Podemos pensar, por exemplo, quando seguimos o dai a Deus o que é de Deus, que não será fácil seguir os Césares, que estão temporariamente no poder material, e que também deverão estar dando a Deus o que é de Deus, desde que siga o ensinamento do Cristo. Por enquanto, somos autoridades públicas e nós, cristãos sem o Cristo. E finalizemos relendo o último parágrafo de Emmanuel nesse texto. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte.